Irmãos, bom dia. É um prazer estar na casa do Senhor, nos seus átrios, na sua presença. Vamos ficar em pé neste domingo, primeiro dia da semana. Vamos mesmo cantar com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu espero que estejamos alegres aqui na casa do Senhor. Então, vamos cantar bem bonito para o nosso Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor, movidos pela fé em nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Muito bem, vamos fazer o seguinte, até para dar aquela acordada, animada, um irmão cumprimentar o outro. Enquanto cantamos, cada um sai, a Rebeca aumenta o tom também na música, por favor. Então, cumprimentem uns aos outros, saiam dos seus lugares, né? Dê um bom dia para o seu irmão. E aí nós, enquanto cantamos, tá bom? Podem ir lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, no dia do Senhor, movidos pela fé em nosso Salvador, para estudar o livro do Senhor. Senhor, muito bem, já deu aquela animada. Vamos continuar cantando. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Cantemos. Quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.
Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Ainda adorando o nosso Deus, Rei dos Reis, Majestade. Irmãos, é muito forte, olha. Deus do céu, o Criador, o dono do universo, a viver em nós, a viver em cada um de nós. Imagina a glória disso, a bênção que é ter o próprio Deus dentro de nós. Cantemos. Rei dos reis, majestade, Deus do céu a viver em mim, Salvador, amigo meu, libertador, princípio e fim, aqui estou. Salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Céu e terra louvam a ti, amor eterno, bom e fiel. Ele morreu, ressuscitou, os meus pecados ele limpou. Aqui estou diante do trono, tua majestade, vestido em glória diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade, vestido em glória diante de ti. Eu não sou digno, salvo em Jesus, agora eu vivo para servir tua majestade. Volta aqui, por favor. Senhor Deus, você está soberano, você tem todo o poder, você tem todo o amor. Obrigado que nós podemos reunir aqui, nós podemos ser tua família, que está aqui na terra, não perfeita, mas nós temos um exemplo, Jesus, que é Filho. Obrigado que nós podemos louvar e dar honra à única pessoa que está digna de receber. Obrigado por tua palavra. Amém. Amém. Podem sentar, obrigado. Vou pedir para o Valério colocar os avisos. Então, estão aqui os trabalhos semanais. Tivemos ontem aqui nosso clube de descobridores da Bíblia. Foi um momento bem abençoado. Tivemos aqui o Leônidas, não estão aqui, mas o Leônidas e a Abigail, foi o primeiro sábado deles aqui conosco. E foi uma bênção mesmo, tivemos 7 crianças. E aos poucos, as férias estão acabando, os meninos estão voltando, e aí a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Daniel ontem, né, Daniel? Puxa, curtiu a praia, Daniel. Calma, ainda não. Isso, ainda não. Mas aí
Depois eu te passo aí o que tu perdeu ontem. Mas graças a Deus foi muito bom. Vamos continuar orando, irmãos, pelos irmãos. Nosso pastor Elias ainda está em viagem. Ontem começou a conferência de aniversário da mocidade da nossa igreja. Está até no YouTube, se alguém quiser verificar, tem a parte ali da pregação. Também tem a irmã Angelina, vamos continuar orando por ela. A irmã Augusta também, vamos continuar orando, ela já está no lar. Já pegou alta aqui do hospital em Beja e já se encontra novamente no lar. Então vamos continuar orando por esses irmãos, os irmãos enfermos, Nós temos aqui na igreja irmãos enfermos, estivemos orando na quinta, a irmã Faleiro, a irmã Luzinha, as famílias, Então é muito importante a gente estar em comunhão, orando, e é justamente sobre isso nosso estudo em Atos. Irmãos, eu vou agora pedir uma pausa. Aqui estão os trabalhos, para os irmãos terem conhecimento, orarem, participarem. Mas agora eu vou pedir uma pausa para a gente tratar de uma coisa aqui. Eu estava falando com o pastor Elias e eu senti o desejo no coração de, assim, começar esse trabalho junto às escolas. Eu estou aqui com a minha mão um requerimento para matrícula na disciplina de educação moral e religiosa evangélica. Isso nas escolas. Eu tomei conhecimento que aqui em Portugal existe uma lei que nos permite começar o ensino de moral e religião evangélica nas escolas. Isso é uma bênção, meus irmãos. Imagina, está previsto em lei você ter direito, ter acesso a isso, os seus filhos. No Brasil, por exemplo, não tem. Cabe ao diretor de cada escola, se for simpatizante ao evangelho, permitir ou não a entrada. Mas aqui existe já está regulamentado. Agora, o que é necessário? É necessário cada pai, cada mãe, cada responsável por sua criança assinar esse requerimento e levar à secretaria da escola. Aí, só assim, eles vão mesmo disponibilizar essa disciplina que está permitido do primeiro ano até o 12º ano, Então, se você não puder, estou muito ocupado, eu trabalho o dia todo, não dá a semana, eu imprimi 10 aqui, por exemplo. Você pode preencher, assinar, dá para mim que eu vou lá na escola e entrego, não tem problema, tá bom? Mas o importante é nós começarmos, é uma forma até de expandirmos o reino de Deus aqui nessa cidade, através das escolas. Depois, através da escola, trazer para cá, encaminhar os meninos, enfim. Não é que a igreja de Beja que salva, que é a melhor, não. Mas o principal de tudo, qual é a ideia? É transmitir o evangelho de Deus. O evangelho que salva a essa nova geração. O mundo está perdido, já está perdido. Não é que está se perdendo, está perdido já. Mas a importância que temos de salvar os nossos filhos e o meio em que eles se encontram. Eu poderia aqui falar para vocês vários testemunhos lá no Brasil desse trabalho nas escolas. A nossa igreja faz lá. Vou contar um breve aqui, mas já aconteceu, por exemplo, a nossa igreja ela está numa zona vermelha, uma zona muito perigosa, que tem tráfico de drogas, não sei como chamam aqui, mas gangues, de criminosos mesmo vivendo na área. E lá tem um colégio muito grande onde existem esses meninos, já são captadas para trabalhar para o tráfico de droga. E aconteceu que nessa escola que fica lá no bairro do Japim, o bairro lá da nossa igreja, a turma estava séria de indisciplina, até a periculosidade, ameaçando professores com faca. Já pensou levar faca para a escola? Te cuida, professor, aí, senão a gente te fura, te mata. Pneu do carro do professor lá fora estourado. E, meus irmãos, o evangelho entrou, transformou a turma, transformou.
tiveram acesso à palavra de Deus, foram transformados, meninos aceitaram a Cristo como seu Salvador e mudou. Hoje a diretora pede, não, venha aqui, vamos começar as aulas, o ano letivo, venha, pode vir, a gente disponibiliza uma hora aqui para vocês. Então, para você ver a importância, não negligencie isso, né? Eu encorajo pelo menos, talvez os outros pais não queiram, mas, poxa, você aqui da igreja que é salvo, né, eu incentivo, né? Eu vejo aqui a Mariana, o Felipe, o Ovidio, a irmã Lina, aqui o Danilo também, enfim. Depois pegue comigo o requerimento, se você quiser levar, assinar e depois levar na secretaria, pegue, tá bom? Se não quiser, estou muito ocupado, deixa comigo que eu levo lá com todo prazer, tá bom? Se você disser assim também, olha, eu sei de uma colega minha que tem filho e talvez queira, eu posso dar o requerimento para você também, você leva para sua colega, para o seu colega, para ele assinar e levar na escola, tá bom? Para ir, quanto mais gente, melhor. Eu acho que uma turma até 10 fica uma disciplina extracurricular. Com mais de 10 já fica uma disciplina obrigatória na escola, né, para aqueles que estão assinalados. Então, quanto mais melhor, tá certo? Então, me procura no final, tá? Eu estou com 10 desse, se você quiser, se assina, tá certo? Eu não sei qual é a idade do primeiro ano, porque eu estou vendo aqui a Karina, né, e a Marta, mas é do primeiro ano ao 12º ano. Então, quem tiver interesse, não perca essa oportunidade. Eu vou colocar apenas o segundo vídeo da Comacep, é o órgão que está responsável por essa disciplina nas escolas. O segundo vídeo. Está no navegador, isso. Aperta ESC primeiro, ESC. Aperta ESC primeiro, ESC. Isso, agora sim. Aqui nós fazemos muitos amigos e aprendemos sobre Deus. Aprendemos a cuidar de uma parte muito importante para nós, que é a alma e o nosso coração. Pronto, está repetindo já, né? Pode fechar se quiser, pode fechar o... Aqui nós fazemos muitos amigos e aprendemos sobre Deus. Aprendemos a cuidar de uma parte muito importante para nós. Só clicar no xizinho vermelho, isso. Pode fechar. Então, irmãos, esse é o vídeo promocional da Comacep, né? Mas enfim, fica lançado o desafio para os pais. E também, uma coisa importante também que eu estava falando com o irmão Samuel, ele mora lá no Algarve e é o coordenador da Comacep. Ele falou comigo, né? Poxa, Jana, é muito bom e tal, mas você tem que correr contra o tempo porque as aulas já vão começar. Então, se você quiser realmente, tem que espalhar e correr contra o tempo.
Então, o desafio está para nós todos, né? Então, assine, espalhe também para os outros pais poderem também fazer a assinatura desses documentos. Pode falar comigo e eu dou para você uma folha em branco para você dar para o seu amigo, para o seu colega que tem também filho na mesma série. Tá certo? Irmãos, vamos expandir o reino de Deus, né? Vamos trabalhar. A noite está vindo e que nada mais vai poder ser feito. A hora é agora. Tá certo? Agora sim. Não, Daniel foi semana passada, né, Daniel? Tu veio? Mas vem de novo, tu faltou, vai ser teu castigo novamente. Vem aqui, a gente vai fazer a parte do nosso ofertório. Enquanto cantamos, perto quero estar, junto aos teus pés. Vamos ficar em pé e vamos cantar esse cântico enquanto fazemos a hora do nosso ofertório. O tom e a gente canta novamente ele. Não importam as circunstâncias.
nós não temos noção, não temos ideia daquilo que recebemos do Senhor. Sabemos que custou um alto preço, um preço de cruz. O teu sangue derramado mesmo foi o preço da nossa salvação, e nada que possamos te dar, mas vai ser mesmo possível pagar essa tão grande salvação. Mas aqui estão as nossas ofertas, Senhor, aquilo que mesmo o Senhor nos provê a cada mês. Está aqui, Senhor, a oferta do nosso trabalho que Tu mesmo nos dá. Que o Senhor possa receber e abençoar, Senhor, fazendo com que frutifique e redunde em bênção para o Teu reino. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Antes da nossa pregação, podem sentar, vamos cantar um vaso novo. Eu quero ser Senhor amado. Suas salas, as crianças. Olha, irmão Tangue, hoje tem a Sara e tem acho que a Dina já subiu. Irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículos 12, 13 e 14. 12, 13 e 14. Olha, eu fechei a minha Bíblia. Então, o livro de Atos, capítulo 1, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Pai querido, mais uma vez te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui, de termos esse privilégio de acessarmos a Tua palavra, Senhor. O que Tu queres está aqui nas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor possa mesmo ser o nosso professor, venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração para as Tuas verdades, Senhor. Me livra do erro, da heresia, e seja mesmo conosco, Senhor. Edifica as nossas vidas. Venha mesmo nos confrontar, Senhor. Que não possamos sair os mesmos, mas realmente, como cantamos, Senhor, um vaso novo. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, eu já fui ver faz um certo tempo que a gente não trabalha esse texto. E, na verdade, tem umas 2 semanas, né? E na última vez que eu estive aqui com os irmãos, estão me ouvindo bem, irmãozinha? Tá saindo aí o som? Simão tá. Nós vimos então que os discípulos, isso no dos versículos 6 a 11, nós vemos os discípulos indagando Jesus e Jesus respondendo, né? E aí nós vemos que os discípulos primeiro perguntaram se seria agora o momento da restauração do reino de Israel. E aí vemos Jesus respondendo, dizendo: não compete a vocês saber, não interessa para vocês. Compete da atribuição do Pai saber os tempos e épocas, né? Mas Jesus não negou a instauração do reino a Israel, né? Sabemos então que terá num futuro. Agora, o dia que Jesus vai vir, a hora, o momento, não sabemos. Só sabemos que está próximo. Será em breve, quando isto acontecerá. Mas Jesus, pelo contrário, diz: olha, não interessa para vocês saberem, mas recebereis poder ao descer sobre vós, versículo 8 de Atos 1, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas no mundo todo, Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra, né? E aí nós vimos que foram 2 lições que tiramos destes versículos, de 6 até o verso 11. Quais foram essas 2 lições? Né? O crente, o salvo, não pode viver nos 2 extremos. Qual é um extremo? É aquele crente mesmo que tem uma visão secularista, uma visão terrena. Pode haver crente dessa forma? Pode, infelizmente pode. Senão Paulo não escreveria: olha, se fostes regenerado, se você já é crente, já é salvo, pensai nas coisas do alto, né? Pensai, meditai nas coisas do alto, onde Deus está, né? Nas coisas lá de cima. Se fostes realmente regenerados. Então, mas existem crentes secularistas, salvos, que só pensam aqui na terra. Quem são esses salvos? Não, o meu trabalho é o mais importante, a minha família é o mais importante, né? Os meus amigos, a minha posição, o meu dinheiro é mais importante que as coisas. Os meus deuses, os meus ídolos do coração é que comandam a vida. Né? São crentes que vivem para cá, para a terra, se preocupam com tudo, com o que vai comer no dia de amanhã. Não que isso seja errado, mas fazem disso, dessas preocupações de vestimenta, dinheiro, comida, amigos, trabalho, divertimentos, essa é a prioridade, esse é o Deus, é aquilo que comanda, né? Acorda de manhã já pensando: meu Deus, eu tenho que pagar uma conta, o dinheiro e tal. Não para aí, ó. Ei, primeiro que eu sou filho de Deus, eu tenho um Pai Celestial que cuida de mim. E é por isso que Jesus vai dizer, olha, lá em Mateus capítulo 6, primeiro Jesus fala: olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Porque ou vai agradar um e aborrecer o outro, ou vice-versa. Mas agradar os 2 é impossível. É impossível você servir. Aí por isso que ele vai dizer: olha, olhai as aves do céu, os lírios do campo, não semeiam, nem colhem, mas nunca deixam de comer. Os lírios, Deus cuida deles. Nem Salomão se vestiu com tão grande esplendor, com essa glória, né? Como os lírios do campo. Agora os crentes vão lá e vivem como os gregos, né? Como os gentios, que vivem se preocupando: e agora o que vai acontecer? Ei, calma. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, os discípulos estavam pensando, olhando Jesus: ei, Jesus, é agora que vai ter o reino de Israel? É agora que o Senhor vai comandar aqui o povo de Israel? Agora que a gente vai sair debaixo da mão dos romanos? Né? Jesus: ei, para com isso. Deixa dessa visão terrena, simplória, mundana, né?
Mas aí tem o outro extremo, né? Se antes existia aqui o crente com uma visão secularista, uma visão terrena, temos também aqueles crentes que são os crentes, digamos assim, preguiçosos, que só olham para cima. Tem um crente que só olha para baixo, mas que tem o crente que só olha para cima. Quando Jesus subiu, os discípulos ficaram olhando. Tá? Aí 2 anjos apareceram, 2 homens. Ei, varões galileus! Esse mesmo Jesus que subiu vai descer também. Então, não é apenas para olhar para o céu. Não estou dizendo que não devemos olhar para o céu. Mas nós temos uma vida aqui na terra. Nós temos um trabalho aqui na terra. E Jesus deixou esse trabalho. Sereis minhas testemunhas. Então, em vez de o crente, essa vida, esse mundo é muito difícil, essa vida, Jesus, volta logo. Meu irmão, descruza os braços, vá trabalhar, faça algo útil para Deus. Você está vivo, tem força, energia, né? Tem vontade ainda? Trabalhe para o Senhor. Faça aquilo que Ele mandou. Seja testemunha do Senhor Jesus Cristo. Né? Não fica só lamentando esse mundo. Aguarda aqui a glorificação. Realmente, aguardamos. Pensamos nas coisas do alto. Mas temos uma tarefa dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ide, fazei discípulos. Sereis minhas testemunhas. Anuncia o Evangelho. Faça isso, trabalhe para o Senhor, né? E essa igreja, meus irmãos, graças a Deus, tem trabalho, né? Temos os trabalhos com as crianças, temos planejamento para abrir outras frentes de trabalho com jovens, também por aí. Meu irmão, não fique dependendo de água. A igreja só tem culto dia de domingo e quinta, né? Então eu não faço nada. Vá, meu irmão, você tem boca, tá cheio de folheto aí fora, pegue um, né? Vá no seu trabalho, entregue o folheto, fale de Cristo Jesus. Vá na rua um dia, tô de férias, não sei, vou sair aqui, onde eu for, vou entregar um folheto. Faça isso. Você não vai morrer, não vai ser algo desgastante, algo cansativo, e você vai ainda estar produzindo, servindo o reino do nosso Senhor, né? Obedecendo o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse que é o importante, e foi isso que nós vimos basicamente dos versículos 6 a 11. Então, chegamos aqui agora nesse versículo 12, só um minuto. E aí temos o relato daquilo que aconteceu imediatamente à ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, versículo 12 diz assim, de Atos 1, verso 12. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, né? Que dista daquela cidade de Jerusalém, tanto como jornada de um sábado. Então vemos que eles voltaram, saíram do Monte das Oliveiras, né? Percorreram ali e voltaram para Jerusalém. Antes disso, em Lucas capítulo 24, vou pedir para o Valério colocar, Lucas 24, 51 e 52, Lucas, no Evangelho de Lucas, no seu primeiro volume ali, ele indica qual era o sentimento dos discípulos. Jesus subiu, mas aqui em Atos ele só fala o que eles fizeram. Mas qual era o sentimento que eles estavam? Veja, Lucas 24, 51 a 52. Diz assim, aconteceu que, enquanto os abençoava Jesus, né, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Veja, geralmente uma despedida é muito triste, não é verdade? A gente teve agora, recentemente, a despedida dos nossos pais. Olha, a ida para Lisboa, para levar eles ali para o aeroporto, foram 2 horas ali, meus irmãos, assim, sabe, de muita tristeza, sabendo que eles iam embora. Chorando, a mamãe chorando atrás, eu chorando na frente, no volante, no carro. Mas era algo necessário, deveriam voltar.
partidas, despedidas, separações, nunca são boas, né? Não vou dizer nunca, pode ser que uma seja boa pelo menos, mas eu não consigo pensar agora em uma separação boa. Todas são doloridas, né? Dolorosas para o coração. Mas veja, aqueles homens foram encorajados pelo Senhor, né? Eles receberam as promessas de Cristo. Qual era a promessa de Cristo? Nunca vos deixarei. Lembra Mateus 28 diz, olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então eles tinham a promessa de Cristo Jesus. Outra promessa de Cristo Jesus, que ele deu antes de morrer, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade. Então, eles estavam com a promessa de Cristo. Olha, Cristo vai estar conosco. O próprio Deus vai estar em nós através do Espírito Santo. Eles agora estavam com a ordem de Cristo Jesus. Lembra? Jesus falou, permaneçam em Jerusalém, até a descida do Espírito Santo. Então, eles estavam com a promessa, mas também com uma ordem. E também com uma tarefa, um dever de casa. Qual era o dever de casa? Ide por todo mundo. Mas antes, haveriam de ter o Espírito Santo dentro deles. Isso os motivou a ter um outro sentimento, apesar da tristeza da separação, mas o júbilo, o regozijo do quê? De que haveriam de receber o próprio Deus em si, através do Espírito Santo. E aí vamos analisar um pouco o verso 12. Agora que você já viu o sentimento daqueles homens, a adoração, o júbilo de ter mesmo a promessa, a ordem e o trabalho, o dever de casa. Estas três coisas estavam já com os discípulos. E assim o versículo 12 nos traça mesmo, né, essa questão. Nós vemos mesmo a obediência desses homens. Jesus mandou aqui em Atos... Atos 1, verso 4, diz assim, Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, o Espírito Santo viria. Então, esses homens, de forma obediente, de forma submissa, o que fizeram? Voltaram para Jerusalém. Né? Veja, Jerusalém acabou de ser o palco daquele espetáculo, aquele julgamento rápido, que nunca havia acontecido antes, um julgamento rápido, uma condenação mesmo dolorosa para aqueles que faziam parte do ministério de Cristo Jesus, e a morte do Mestre Jesus Cristo morreu. Acabou de ser palco daquilo tudo. E nisso tudo, Jesus ressuscitou. E acabaram inventando uma mentira, dizendo que, olha, vamos dizer o seguinte, guardas, Jesus ressuscitou e agora vamos ser punidos porque os guardas deveriam proteger aquele túmulo. E aí os fariseus, o sumo sacerdote, o que falaram? Olha, vamos fazer um acordo aqui, peguem esse dinheiro, essa propina, digam que os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus. Porque ele tinha dito, aquele embusteiro, aquele mentiroso falou que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Né? Então não vamos deixar isso propagar. Vamos, na verdade, propagar a mentira. Os discípulos vieram e roubaram o corpo de Jesus Cristo. E essa mentira rodou o mundo. Mas veja, eu imagino uma cidade que estava em polvorosa, uma cidade que estava agitada, porque o Mestre Jesus morreu, depois veio boatos dizendo que ele ressuscitou, apareceu a mais de 500 pessoas, e por outro lado estão dizendo que roubaram o corpo. Eu imagino quem era seguidor de Jesus com um pé atrás, de, tipo assim, olha, será se eu falo que eu seguia Jesus? Porque vai que eles tentam me crucificar também, vai que eles me matam.
Jerusalém era uma cidade que, não sei, talvez eu não voltaria. Eu vou para Galiléia, lá para o norte, que eu estou longe de problema. Estou longe aqui dos fariseus, estou longe aqui do Caifás, do Pilatos, né? Estou longe. Mas esses homens obedeceram ao Senhor, voltaram para Jerusalém, né? Quando ele fala aqui, por exemplo, voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Veja, Jesus subiu aos céus 40 dias após ele ressuscitar. Não era um sábado aqui, mas Lucas, como um bom escritor, uma pessoa culta, uma pessoa com entendimento para escrever, dá uma comprovação da verdade, para ninguém dizer assim, olha, Lucas mentiu, isso aqui não é verdade. Lucas dá exatamente a distância do Monte das Oliveiras até Jerusalém, em torno de 1.000 metros, 1 quilômetro e alguma coisinha, o que era permitido para o judeu andar no sábado. Por isso que ele fala, uma jornada de um sábado, que era o permitido para o judeu no sábado, né? Zelosos da lei e tal. Então o judeu só poderia andar 1 quilômetro num sábado. E aí Lucas usa isso para, tipo assim, referendar, comprovar que o que ele está falando é a verdade, né? E aí chegamos no versículo 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. O local que os discípulos se reuniram é esse lugar chamado cenáculo. A Bíblia não fala, mas muito provavelmente seria o mesmo lugar onde eles celebraram a última ceia. A última refeição ali dos discípulos com o mestre. E o cenáculo, essa palavra cenáculo, é justamente a parte de cima da casa. Então, note, a casa dos judeus na época tinha a porta, existia o vão interior, no térreo, e geralmente ficava uma escada por fora acima para ter acesso a este cenáculo, a esta sala que fica no andar superior, né? E foi para esse lugar que esses discípulos foram, né? Interessante que, se nós olharmos, por exemplo, o Evangelho de João, ele fala muitas coisas que aconteceram nesse cenáculo. No Evangelho dele, ele fala muitas coisas. Aconteceu aquela do lava-pés, onde Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus vai falar que, olha, não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados. Credes em Deus? Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vos mandarei o Consolador, né? O traidor foi acusado ali naquele instante. E o mais maravilhoso que eu vejo desse local, meus irmãos, foi aquela oração linda, a oração sacerdotal de Jesus. João 17, né? Ele orando ao Pai: agora chegou a hora, Pai, glorifica-me como eu te glorifiquei. Guarda-os. A todos esses que o Pai me deu, a nenhum desses eu me perdi. Guarda aqueles que um dia também virão a crer em Ti, né? Então veja uma oração linda, uma reunião de despedida, um local mesmo onde o amor, a serenidade, ao mesmo tempo a preocupação estava mesmo naquele ambiente. Um local carregado, pesado, mas ao mesmo tempo um local onde o próprio Jesus derrama o seu amor aos discípulos, faz ali declarações tão preciosas do seu amor, daquilo que, olha, a minha vontade é que onde eu estou, vocês estejam também, né? Vocês não estão sós, eu estou com vocês.
E os discípulos vão justamente para esse mesmo lugar. Jesus só falou, olha, não saiam de Jerusalém. Mas os discípulos retornam para aquele mesmo lugar. A cena do amor de Cristo ali mesmo derramado nos seus corações. Eu imagino, meus irmãos, talvez eu agiria da mesma forma, já pensou? Estando ao lado de irmãos queridos, pessoas amadas, famílias mesmo queridas, nós sempre buscamos alguma coisa que nos lembre aquela pessoa, não é verdade? Poxa, eu estou com saudade da minha mãe, eu vou procurar o local que me lembre dela. Por isso que muitas vezes nós procuramos, às vezes, o local, né, onde a pessoa está sepultada. Vai lá pelo menos uma vez no ano para lembrar, levar uma flor, né? Não acendemos vela porque sabemos que existem apenas 2 locais, mas é aquela lembrança que fica da pessoa, aquele carinho. A pessoa foi embora, mas eu posso lembrar dela nesse local. E os discípulos, eu imagino, seu sentimento naquele lugar, o cenáculo, um lugar especial, o lugar da despedida, né? E aí também vemos a relação dos discípulos. Lucas, ele faz uma relação dos discípulos tanto no seu evangelho, como também aqui no livro de Atos. Em Lucas 6:13, ele vai dar uma relação. Diz assim, Lucas 6:13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Então veja, hoje, como é que uma pessoa se diz apóstolo, né? Se denomina apóstolo? Quem deu esse nome foi Jesus Cristo, meus irmãos. Como é que hoje uma pessoa diz assim, não, eu sou apóstolo Jander Joia, eu sou apóstolo fulano de tal? Primeiro que apóstolo era uma pessoa que Jesus chamou para estar consigo, para aprender com ele, estar com ele e ser a sua testemunha, né? Esse é o verdadeiro apóstolo. Então eu não posso hoje dizer para mim, eu sou... Irmãos, me chamem de agora por diante apóstolo Jander Joia. Está cometendo um erro. Hoje não temos mais apóstolos. Apóstolos são aqueles que estiveram com Cristo Jesus, viram o Senhor Jesus, escutaram dele e agora eram suas testemunhas daquilo que viram e ouviram dele, né? Por isso que você não vê, Jesus tinha 70 pessoas com ele ali, mas você só vê 12 apóstolos. Você não vê 70 apóstolos. Por que será? Porque Jesus chamou os 12. E depois veio Matias, que vai ficar para o próximo domingo, e depois o apóstolo Paulo. Ah, mas o apóstolo Paulo não estava com Jesus. Negativo. O próprio apóstolo Paulo diz que aquilo que ele recebeu veio do próprio Cristo Jesus. Não sei, ele pode ter recebido ensinamentos do próprio Cristo quando ele esteve na Arábia, quando ele esteve em Tarsos, não sei, mas ele recebeu ensinamentos do próprio Cristo Jesus, ele viu a Jesus Cristo, e agora ele poderia ser chamado de apóstolo. Mas enfim, aí versículo 14 de Lucas 6, ele vai dar a relação, diz assim, ó, então, e esses são os nomes dos apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Agora é o seguinte, qual é a diferença da lista de Lucas para a lista de Atos? Existe alguma diferença? Sim, existe. Claro que, assim, aquilo que vemos nos indica algumas coisas, nos dão pistas do que pode significar. Por exemplo, na lista de Lucas, Lucas vai dizer Pedro e André, seu irmão. Já em Atos vai dizer Pedro, João, Tiago e André. O que isso quer dizer? Meus irmãos, muito provavelmente os teólogos, estudiosos,
nos dizem da seguinte maneira: isso pode indicar uma importância, por exemplo, de João e Tiago no meio dos discípulos, no meio do ministério de Jesus Cristo. Não é à toa que sempre vemos, tem a música Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Mas esse trio, Pedro, João e Tiago, sempre estavam mais perto de Jesus Cristo. Eles participaram da transfiguração, eles viram Jesus, Moisés e Elias no Monte das Oliveiras. Eles estavam quando aquela menina, a filha de Jairo, foi curada. Então veja, era o trio mais íntimo de Cristo Jesus. Logo, talvez Lucas tenha colocado esse trio por primeiro, visto a importância que eles tinham no ministério de Cristo Jesus, né? Depois existem outras diferenças, por exemplo, Filipe e Bartolomeu. O Tomé já foi colocado mais distante, né? Muito provavelmente Lucas fez essa lista pensando na importância ali dos discípulos, aqueles que eram mais proeminentes. Não que um era acima do outro, não, Pedro é o capitão, né? O último aqui que ele coloca é o Judas, o filho do Tiago, não os Iscariotes, né? Então Pedro mandava, não, mas eram aqueles que estavam mais próximos, mais chegados, né? Que tinham mais uma importância no meio ali dos discípulos. E obviamente, o que é óbvio, a ausência de Judas Iscariotes. Domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos tratar disso, mas ele já estava morto aqui, não fazia mais parte do grupo dos discípulos. Agora, irmãos, versículo 14. Todos estes, Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Em primeiro lugar, nesse versículo, nós vemos algumas coisas. Aqui nós vemos, pelo menos aqui, 3 classes de pessoas. Os discípulos reunidos, Maria com as mulheres reunidas e os irmãos de Jesus. Veja que para o Evangelho de Cristo Jesus, para Deus, não existe mais divisão, separação, acepção de pessoas. As primeiras pessoas que viram Cristo Jesus ressuscitado foram quem? Foram as mulheres. E isso está relatado nos evangelhos. Se os evangelhos se importassem com veracidade na sociedade da época, jamais eles teriam incluído as mulheres, porque a mulher não tinha voz, a mulher não tinha uma importância na sociedade. Então, por que então os discípulos colocaram, estavam reunidos com as mulheres? Porque as mulheres estavam no meio deles também perseverando, e é relatado, porque no Evangelho não há acepção de pessoas. O homem é igual à mulher, espiritualmente falando, né? É importante igualmente para o Senhor. E essas mulheres, tinham uma importância no ministério de Cristo Jesus. Veja, essa é a última vez que é mencionado o nome da Maria, a mãe de Jesus. Essa é a última vez em toda a Bíblia, né? Mas veja que ela estava reunida ali com os apóstolos no cenáculo, e assim também o restante das mulheres. Alguns teólogos dizem até que no meio das mulheres estavam também as esposas dos apóstolos, né? Mas eu não quero afirmar algo que não está nas Escrituras, mas existiam mulheres. As mulheres estavam reunidas neste lugar chamado cenáculo. E elas tinham um papel primordial. Elas serviam ao mestre, elas ajudavam no ministério com os seus bens, né? Isso Lucas nos diz em Lucas 8,3, dizendo que Susana e muitas outras mulheres, a quais lhes prestavam assistência com os seus bens. Inclusive, muito provavelmente este cenáculo pertencia à mãe de João Marcos. João Marcos. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo 8. Atos capítulo 8.
onde vemos que foi o local para onde Pedro vai, em Jerusalém, onde os irmãos estavam reunidos, orando, porque ele estava preso. No dia seguinte ele ia ser morto por Herodes. E ele vai ao cenáculo, à casa da mãe de João Marcos. Então veja a adoração dessas mulheres. E depois a família de Jesus, os irmãos. Aqui nós vemos no Evangelho que os irmãos de Jesus achavam ele louco. Achavam ele uma pessoa mesmo, Jesus não gira bem da cabeça, não passa bem. Fica ensinando essas coisas aí, as pessoas vão ver, vão prender ele, ele vai acabar sendo morto. Temos vários relatos disso, né? Por exemplo, Mateus 13:55 e Marcos 6 dá a relação dos irmãos de Jesus. Quem eram? Tiago, José, Simão e Judas. E ainda diz, e suas irmãs. Ou seja, Jesus, por exemplo, a maior igreja no mundo diz que é controvérsia quanto a esse tema de Jesus ter irmãos. Mas a palavra de Deus é clara e diz, e dá o nome dos irmãos de Jesus Cristo. Tiago, José, Simão, Judas, e ainda diz, e suas irmãs. Em João 7, versículo 5 diz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Veja, você é o próprio Deus aqui na terra e os teus irmãos não acreditam em ti. Difícil, né? Um ministério desse. Mas é o que a palavra de Deus fala. Mas, irmãos, graças a Deus, após a sua ressurreição, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo vai dar um relato das aparições de Cristo Jesus. E um desses a quem ele apareceu foi a Tiago, seu irmão, a quem depois foi uma das colunas da igreja primitiva. Tiago, irmão de Jesus, Pedro e João eram as colunas da igreja primitiva. Judas, irmão de Jesus, também escreveu a carta, né? Enfim, temos este relato. Agora, meus irmãos, muito interessante olharmos para o início do versículo. Todos, versículo 14 de Atos 1, todos estes perseveravam unânimes em oração. A palavra perseveravam no original vem derivando da palavra forte. E aí, originalmente, ela vai significar, essa palavra perseveravam vai significar persistir obstinadamente, estar devoto a algo, estar seriamente ocupado em algo. Então veja, a palavra aqui é perseveravam. Em outras palavras, os discípulos, lá quando retornaram para Jerusalém e estavam no cenáculo, eles estavam persistindo com obstinação. Era o alvo deles, era algo que estava movendo as suas vidas, né? Isso é a palavra perseveravam. E como eles perseveravam? Unânimes. Isso significa dar a entender que não era algo individual, mas pelo contrário, era algo que motivava a todos. Meus irmãos, veja, a perfeição do que haveria de ser isso aqui. Imagina um grupo, a gente vê em Atos 2, um grupo de 120 pessoas, todas as 120 pessoas com um mesmo pensamento. Qual é esse um mesmo pensamento? Oração. E não é só, nós pensamos em oração, mas além disso, perseverar. Essa é a meta da vida, o alvo é você estar ocupado com isso, perseverar todos os 120 em uma coisa só, oração. Meus irmãos, eu creio que esses homens aqui, as mulheres que estavam, experimentaram, digamos assim, um céu na terra.
Um céu na terra. Porque, digamos assim, não sei quantos somos 20, 30 aqui. As 30 pessoas aqui podem ter pensamentos divergentes, diferentes uma da outra. Imagina 120 pessoas numa comunidade, num lugar assim fechado. Mas o contrário que nós imaginamos, essas 120 pessoas tinham o mesmo pensamento. Meus irmãos, isso é algo divino. É algo que só Deus pode colocar, pode derramar em nossos corações. O amor, esse sentimento de um só espírito, um só pensamento, né? E o pensamento que eles estavam é a oração. A versão traduzida livre do original diz assim: todos estes estavam firmemente continuando em uma mesma harmonia. Essa é a tradução livre do original. Todos estes estavam firmemente continuando em uma mesma harmonia. Agora eu pergunto para os irmãos, isso é impossível? Não é, porque eles conseguiram. Qual é a diferença deles para nós? Não, mas era Pedro, era João, né? Eu sou o Jander. E aí, qual a diferença? Eram pecadores igual nós somos. Qual é a dificuldade de termos e buscarmos essa mesma sintonia, este mesmo espírito? Meus irmãos, é por isso que Paulo vai dizer ali em Filipenses 2: meus irmãos, estejam unidos, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus, de humilhação. Ele, sendo Deus, não quis ser, aqui nessa terra, o soberano, mas ele se humilhou, tornando-se em figura humana, sujeito às mesmas fraquezas do ser humano, suas criaturas. Obedeceu ao ponto de morrer morte de cruz. Imagina Deus ser crucificado por suas criaturas. Mas ele assumiu essa figura de servo, de homem, e depois foi exaltado por Deus Pai. E aí Paulo vai dizer antes, meus irmãos, tende o mesmo pensamento. Não queira um ser maior que o outro, superior do que o outro. Tende o mesmo pensamento, um só espírito, uma só mesmo, um alvo só. Por que, meus irmãos? Temos essa tendência de querer ser um maior que o outro, de querer, o que eu quero não é o que o outro quer. Ele, desculpa a palavra, ele que se lasque para lá, eu vou para cá. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Divisão, facção, coisas mesmo que separam, que dividem a igreja. Pelo contrário, meus irmãos, perseveravam unânimes, juntos. Aí eu vou falar a tradução livre: todos estes estavam firmemente continuando em uma mesma harmonia. Meus irmãos, vamos tentar isso, vamos buscar isso. Não é impossível, é muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E, meus irmãos, nós já tratamos sobre oração. Eles estavam nessa harmonia, perseverando continuamente nessa harmonia em oração. Orando pelo quê? E aí nós temos várias coisas aqui. Eu vou citando. Se os irmãos, eu sei que tem irmãs que estão anotando, desculpa se depois quiser eu posso falar mais devagar e passar para vocês. Mas veja, exemplos de oração desses homens. Primeiro que, considerando aqui o contexto, muito provavelmente eles estavam orando, esperando o Espírito Santo, orando pela vinda do Espírito Santo. Jesus não deu a hora, a data que o Espírito Santo vinha, Jesus só disse, espera. Muito provavelmente eles estavam orando: Senhor, vem sobre nós o teu Espírito, estamos te aguardando, venha,
né? E perseveravam nisso, buscando a presença de Deus, a sua mesma companhia, o Espírito Santo. Aí é muito fácil você dizer, né, eu estou muito frio, aqui a igreja é complicada. Mas você tem perseverado em busca disso? A igreja em Beja busca estar cheia do Espírito Santo, assim como esses homens buscavam? É muito fácil reclamar, é muito fácil dizer, né? Eu sei que existiram pessoas que vieram e disseram, a igreja é muito fria. Eu sinto o Espírito Santo aqui. Muito fácil, né? Largar igreja gelada, morna. Prefiro algo mais quente do Espírito. Você está buscando o Espírito do Senhor na sua vida? A igreja clama pela vinda do Espírito, algo que possa preencher todo o seu ser, a ponto de mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a igreja, mudar a Beja. É isso que esses irmãos estavam fazendo. Outras coisas que eles que nós vemos o exemplo daquilo que eles oravam. Vemos os cristãos orando, pedindo a orientação para a substituição de Judas. Vemos a oração quando Estevão estava sendo apedrejado. Vemos a oração, Pedro e João orando pelos samaritanos, capítulo 8. Saulo de Tarso orou depois da sua conversão. Pedro orou antes de ressuscitar Dorcas. Cornélio orou para que Deus lhe mostrasse como deveria ser salvo. Pedro estava no terraço quando viu a imagem do lençol e orou para Senhor, me leva lá para Cornélio, mas me dá tua direção. Os cristãos na casa de João Marcos estavam orando por Pedro, que seria morto no dia seguinte. A igreja de Antioquia jejuou e orou antes de enviar Barnabé e Saulo. Está lá no relato. Foi uma reunião de oração em Filipos que Deus tocou no coração de Lídia. Foi em Filipos que onde Paulo e Silas estavam lá cantando e orando que Deus chacoalhou aquela prisão. E temos ali o relato em Atos 16. Paulo orou por seus amigos antes de partir para Jerusalém, Atos 20. No meio de uma tempestade, Paulo orou pedindo a bênção de Deus. E depois de uma tempestade, orou para que Deus curasse um homem enfermo em Atos 28. Meus irmãos, tantos motivos para orar, meus irmãos. Tantos motivos temos aqui. E na tua vida, na minha vida, quais são os nossos motivos de oração? Temos aqui quinta-feira, temos nossas famílias que não têm Cristo, não são salvas. Nossas famílias estão doentes, morrendo sem salvação. Nossas famílias estão sendo atacadas no mundo, nossos filhos. O mundo está atacando a igreja em si. Irmãos estão sendo perseguidos lá fora, lá no Oriente Médio, na África, lá na Ásia. Temos a nossa igreja para orarmos também as suas bênçãos. Que Deus reaviva a sua igreja. Tantos motivos para orarmos, meus irmãos. Mas eu oro em casa. Eles estavam cada um na sua casa? Não, estavam onde? Juntos, na igreja. É na igreja que o Espírito Santo é derramado. É na igreja que as bênçãos de Deus é derramada na vida dos seus filhos, meus irmãos. Eu não estou dizendo, obrigando aqui, não, todo mundo tem que vir. Cada um vai dar conta de si diante de Deus. Cada um sabe aquilo que é possível. O cuidado, meu irmão, é ver, e minha irmã, é ver se você não está tentando enganar o Senhor, o Espírito de Deus. Dizendo, não é possível, eu tenho um trabalho cansado, família, estudo, não sei o que e tal. E no final das contas, o Espírito Santo sabe aquilo que você pode e o que não pode. Não foi o que Jesus falou para Maria quando ela quebrou aquele perfume nos pés de Jesus? Os discípulos diziam, esse perfume poderia ser vendido, poderia ser mesmo pegar o dinheiro e dar aos pobres. Jesus fala, olha, ela fez o que pôde. Jesus sabe o que nós podemos. O meu papel aqui como pastor dessa igreja é incentivar a oração, é chamar para a oração, mas cada um vai dar conta de si perante o Senhor, daquilo que pode,
daquilo que deve e daquilo que não está fazendo. Oremos, meus irmãos, oremos. Oremos por nossa igreja, por tua família. Saiba que eu estou aqui toda quinta. Alguns irmãos também estão. E nós oramos por cada um de vocês. Oramos pelo Manuel, pelo Mateus, os novos convertidos. Que Deus possa afirmar. Oramos por nossos filhos, nossas famílias, que Deus possa guardar do mal. Pelos irmãos em viagem, né? Enfim, meus irmãos, a oração é algo que nós devemos buscar. É algo que deve ser a meta da igreja, né? Tem uma frase muito interessante que diz o que é a igreja. Diz assim: a oração é um escudo para a alma, é um sacrifício nosso para com Deus e um flagelo para Satanás. É isso que a oração é, meus irmãos. Vou repetir: é um escudo para a alma, é um sacrifício nosso para com Deus e um flagelo para Satanás. A história conta que a rainha católica Maria, lá da Escócia, ela disse que ela tinha mais medo da oração do John Knox do que o exército todo da Inglaterra marchando contra ela. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode. E por que, meus irmãos, nós temos que estar unidos, buscando a oração pelas bênçãos do Senhor? Porque os inimigos estão unidos contra nós. Os inimigos estão juntos contra nós. Em Atos 7, diz assim, Atos 7:57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, contra Estevão, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja, os inimigos estão unidos. Estão unidos. Atos 18, versículo 12. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei, mentindo, caluniando, mas estão concordemente, estão unidos. Atos 19, ouvindo isto, Atos 19, 28, ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos, a uma, arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Atos 23, 12, quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, sobre maldição, juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem Paulo. Os inimigos estão juntos, meus irmãos, contra ti e contra mim. Satanás, o mundo e a minha carne. Estão todos juntos. Por que a igreja não está junta? Por que a igreja é solo? Não, sou só eu, né? Eu vou para a igreja, mas a minha vida de crente é a minha. Ninguém, não interessa a ninguém, né? Eu só vou à igreja quando eu quero. Meus irmãos, um soldado sozinho, isolado, é um alvo fácil, é uma presa fácil para o leão, para o outro exército que está unido. O desafio que fica, meus irmãos, vamos estar juntos, unânimes, perseverando em oração, juntos, buscando o poder de Deus, o Espírito de Deus, as bênçãos de Deus em nossas vidas, sobre a nossa família. Precisamos. Se eu perguntar aqui, cada um vai ter uma dificuldade que está enfrentando, um problema. Você está sozinho nessa?
Não, tem um Deus. Mas você também tem uma família aqui, chamada igreja. É na igreja que o Espírito de Deus é derramado, em cada um. É na igreja que as bênçãos vêm. Lembra? A oração é o flagelo de Satanás. É o sacrifício nosso que fazemos a Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos educa, nos ensina e nos incentiva, Senhor, a estarmos em comunhão contigo. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Somos mesmo miseráveis, não prestamos, somos egoístas. Mas, sendo novas criaturas, Senhor, com o Teu Espírito habitando em nós, nos ajuda a estarmos unidos, a perseverarmos unanimemente, Senhor, a termos um só Espírito, um só pensamento, buscando por Ti, buscando estarmos mesmo sendo preenchidos pelo Teu Santo Espírito, buscando as Tuas bênçãos, Senhor, o Teu favor. Nos abençoa, nos traga logo mais também para a Tua casa, no culto da tarde, que o Teu nome, Senhor, pregado em todo o mundo, possa ser glorificado, exaltado e magnificado, Senhor, entre os homens. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, muito obrigado. Uma boa semana. Que Deus abençoe.